com a paz do Senhor? Abra vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o aumento do azeite da viúva. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: E uma das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes o que o teu servo temia. Temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: O que hei de eu de te fazer? Declara-me o que tu tens diante da tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e o enchia. E sucedeu que, cheio que todos foram o vaso, disse o seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Queria que você fechasse os seus olhos e orasse em concordância comigo. Senhor Deus e Pai, nós estamos na tua presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem sido tão bom com cada um de nós, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado durante todo dia, todo mês, Pai, principalmente esse mês que está se iniciando. Muito obrigado porque o Senhor tem derramado tua graça sobre cada um de nós. Mas agora eu quero, Deus, que o Senhor entre no coração de cada pessoa. Então que da minha boca venha sair apenas palavra que venha apenas, Deus, edificar o espírito e não exaltar o ego. O nosso coração está preparado para ouvir a tua palavra. Amém? Amém? Tem que ser um amém forte, igreja. Diante disso, diante da leitura que nós fizemos, deixa eu falar um pouquinho para vocês, uma breve introdução diante da minha pregação. Eu poderia começar a questão da pregação falando um pouquinho sobre o contexto histórico e falando sobre a importância diante dos sacerdotes daquela época. Mas eu queria focar apenas diante da atitude de uma mulher que estava desesperada. E mais uma vez, eu posso falar isso com convicção, desesperada. Porque a situação que se tem é uma mulher abandonada, não apenas pelos filhos, mas agora pelo marido. Porque não apenas pelo marido, mas agora também pelos filhos. Porque se você for ver diante do versículo, no versículo 1, você vai ver que a mulher, ela mesma declara que alguém veio pegar os seus filhos. Então não basta apenas a dor de ter uma dívida para pagar diante do seu marido que agora já é morto. A dor do luto não é o bastante para ela, mas agora também é a dor de querer lutar pela vida dos seus filhos e que sua casa permaneça de pé. Então, se caso eu fosse falar para vocês, se caso eu fosse pregar para vocês, eu queria que vocês se colocassem na situação de uma mãe que perdeu o próprio marido e agora está prestes a perder o seu filho. E logo você começa a imaginar que uma mãe está desesperada, porque não faz sentido nenhum ela não ter garra o suficiente para poder proteger o seu próprio filho. Porque naquela época era comum, se tivesse algum tipo de dívida, essa dívida não fosse quitada quando o outro morria, mas tivesse que pagar de algum jeito. Mas também é de costume daquela época abandonar as mulheres e principalmente as viúvas.
Então o sustento daquela casa iria se mover diante dos filhos. Porque agora aqui a situação da viúva é que ela não tem um suporte, não tem um marido para poder prover diante da casa. Então o homem da casa se torna os seus filhos. Então a coluna da sua casa se tornaria a questão dos seus filhos. Era o único suporte que ela tinha para não se tornar abandonada, para não ficar na questão de situação de rua. Ela se sustentava apenas nos filhos. Porém, apenas o único sustento, a viga que sustentava a casa, agora tinha gente querendo tomar. E por isso que eu pude falar aqui diante de convicção. Claro que a conjectura, a Bíblia não vai mostrar, mas você analisando diante da Bíblia, diante dos versículos, você começa a imaginar. Aqui você consegue declarar que é uma mulher desesperada. É uma mulher que ela tem um foco, ela sabe do foco e ela vai para a pessoa correta. Ela não sai falando para ninguém, mas o desespero dela é notório. Sabe por quê? Ela declara com todas essas palavras. Ela fala: olha, profeta, o teu servo morreu e agora até os filhos estão querendo tirar de mim. É uma declaração de imploro. Eu estou te implorando, eu estou suplicando a ti. Em nenhum momento é uma indagação de dúvida, é uma certeza. Quando ela começa a declarar, ela começa a falar primeiro pelo ponto fraco. A minha família não é qualquer uma. A minha família é sustentada e baseada diante da palavra. A minha família, ela é sustentada diante dos preceitos do Senhor, que fez os céus e a terra. Então olha, profeta, você pode olhar para qualquer uma família, mas a minha família é uma família de servo de Deus, é uma família que segue o caminho do Senhor. Então para mim é um olhar diferente. É exatamente isso. Por isso que de cara você consegue enxergar diante daquela mulher a convicção da coisa sólida que ela tinha dentro de casa, os ensinamentos que ela tinha dentro de casa. É uma mulher com convicção. Sabe por quê? Porque a casa dela foi sustentada diante das leis do Senhor. Então ela acreditava, mesmo meu marido estando morto, mas mesmo assim eu continuo crendo num Deus da providência. É uma mulher com convicção. E por isso eu quero falar para você, e deixar claro para você passos que nós deveríamos seguir como exemplo dessa mulher. Mas antes disso, eu tenho que falar também para você que diante da Bíblia, o que nos deixa bem claro diante de toda a Bíblia é que as atitudes, elas falam bem mais daquilo que você declara. Aquilo que você fala é pouco a partir da sua atitude. É através das suas atitudes que vai fazer com que o Senhor ele seja exaltado ou então ele seja zombado. É através das suas atitudes enquanto cristão. E agora eu me direciono para vocês. É as suas atitudes que vai declarar se você é um servo do Senhor ou não. É a sua atitude que vai fazer com que a crucificação venha valer a pena, ou então seja apenas mais uma atitude vã, à toa. Sabe por quê? Paulo ele mesmo diz: todas as vezes que nós pecamos, nós pregamos Cristo novamente na cruz, nós fazemos ele passar pelas mesmas coisas. Sabe por quê? A atitude grita diante da vida de um cristão. É a atitude que declara se você serve ou não a Deus, se você é do sim ou se você é do não, se você é do a favor, se você é do contra. É as suas atitudes. Talvez eu não queira me declarar, mas a sua atitude, o jeito que você anda, ele grita a identidade que você tem. Isso é claro, isso é notório, é algo que fica à vista para todo mundo, porque é as suas atitudes que vai declarar qual é o seu posicionamento. E daí a gente começa a imaginar sobre alguns personagens diante da Bíblia, e eu posso provar para vocês como a atitude ela grita. Vamos voltar lá para o Velho Testamento, lá em Daniel.
Daniel 6:10 diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube a questão do edito, ou então quando soube da lei, que a lei foi assinada, ele entrou dentro de casa e continuou fazendo a mesma coisa, e orou 3 vezes ao dia. Vou falar para vocês qual é a contextualização. Daniel, ele viu que tinha uma lei que proibia adorar a outro Deus a não ser ao Deus que eles destinaram. Então logo, Daniel, ele não se revoltou ou então voltou atrás daquilo que ele se posicionava. Ele continuou fazendo a mesma coisa. Sabe qual foi o posicionamento de Daniel? Não era gritar, era orar, era se posicionar, porque era esse a atitude de cristão que ele tinha. E logo eu lembro de Mateus 5,16, que diz o seguinte: que acima de tudo resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem diante do seu Pai que está nos céus. É as suas obras que grita todos os dias, as boas obras do Senhor. É a sua atitude que diz qual é o nome que você está carregando. É as suas atitudes que diz qual é o tipo de cristão que você é diante do reino do Senhor. Se você for voltar na época de Noé, você vai ver que mesmo com toda a maldade, mesmo sem ter nenhum tipo de instrução, mas o Senhor, ele deu uma ordem para Noé: Noé, faz uma arca, vai se acabar tudo em água. E Noé o que fez? Se posicionou no Senhor e disse: eu vou construir. Atitude. Se voltar lá na época, se voltar para o Novo Testamento, diante de Lucas 10, 37, vai falar o Senhor, o próprio Jesus, ele vai falar de uma parábola do bom samaritano. E ele começa a dizer: pega essas atitudes que o bom samaritano teve e faz o mesmo. E como chegou no Novo Testamento, é muito importante falar que o próprio Jesus, ele pegou ideias de atitude de outras pessoas para poder facilitar aquilo que a Bíblia falava. Quando ele falava sobre em parábolas, era para que todo mundo entendesse: olha, você viu esse exemplo? Então pronto, é esse exemplo que você tem que reproduzir. É esse exemplo que você tem que fazer. Paulo, quando ele vai falar sobre Jesus, ele diz o seguinte: siga os mesmos passos, assim como eu mesmo eu sigo. Porém, aí vem o questionamento e fica para você, ou então leve para você, para sua casa. O que é que está dificultando para que você comece agora a propagar a obra do Senhor? Se não em palavras, mas em atitude. O que é que está faltando em você para que você realmente mostre a verdadeira identidade de Cristo que há em você? O que é que está faltando em você para que você comece a propagar a palavra do Senhor? O que lhe falta? Falta. Esse é o questionamento. O que é que nos falta? Possa ser que você esteja dentro da sua casa e a sua família esteja totalmente desestruturada, mas esse não é o momento de se posicionar. Não é o momento de você mostrar que mesmo com a família desestruturada, você está perseverando pela sua casa. Mas eu não sei orar. Então esse não é o momento de você se posicionar e principalmente voltar e buscar ao Senhor, para que Ele lhe ensine qual é o meio mais certo de falar com o Senhor. Não tem como, ou você deixa suas desculpas de lado, ou o Senhor nunca vai olhar para você como um verdadeiro cristão, porque suas atitudes gritam. Sabe o que nós falamos sempre? O reino espiritual, ele não brinca. Ele não brinca. E daí a gente começa a voltar diante das atitudes daquela mulher. O meio que ela usou para poder salvar a sua casa. E mais uma vez, eu posso falar de uma mulher, de uma viúva, deixando claro, viúva, de uma viúva que está desesperada
Então esse é o contexto. Então o que mais me impressiona diante disso é saber o reconhecimento que ela tinha. O reconhecimento que ela tinha diante da sua história por completo. No versículo 1 do capítulo 4, ele diz o seguinte: o meu marido, o teu servo, ele morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Talvez você não consiga enxergar a grandeza que foi essa simples palavra. Com essa simples palavra, ela começa a declarar primeiro sobre o cabeça diante da sua casa. Ela começa a dizer: olha, o meu marido, ele era servo do Senhor. E segundo, ele não era só servo diante de todos, ele tinha atitudes, e com as atitudes ele temia a Deus. Por isso que quando ela vai falar com o profeta, ela começa a falar diante das atitudes que ela tinha dentro da sua casa, porque ela sabia que a sua casa gritava aquilo que o seu servo, ou então que o seu marido, no caso, o seu marido era. Se o marido era servo do Senhor, ele também era temente. Então ela começa a dizer: olha, profeta, sabe aquele servo que serve ao Senhor, que teme ao Senhor, que ajuda na obra do Senhor, ele morreu. E com isso, ele deixou de lado também uma casa com uma mulher e 2 filhos. Sabe por quê? No reino espiritual nós temos que saber que o próprio Senhor, ele diz que não deixa nem o servo passar fome. Então ela sabia de todas as suas obras, porque ela conhecia a sua casa. E daí vai o primeiro passo, diante de algo ser bem sucedido diante do Senhor, algo para ser atendido. Porque o que ela queria, qual era a finalidade da resposta dela, ou então da indagação dela diante do profeta, era que tivesse algum tipo de solução, porque ela não sabia mais o que fazer. Ela não sabia mais para onde buscar. Tinha dívida, a dívida estava muito alta, ela não sabia como pagar. Tinha filho, mas o filho ia ser levado, e agora ela não tinha sustento nenhum. Então ela queria saber qual é a solução que você tem, profeta. Porque quando o meu marido ele era vivo, ele nos ensinou a servir o Deus que fez os céus e a terra, e era isso que ele se dedicava diante do Senhor. E agora, profeta, o que é que eu faço? Direcionar pela pessoa certa. Por isso, conheça bem a sua casa. A sua casa reflete a sua atitude diante do meio cristão. Se sua casa só traz maldição, essa vai ser a sua identidade diante de todos, porque todos vão olhar para a sua casa e vai lembrar que é uma casa de maldição. Então, por isso que a primeira lição que nós aprendemos com ela é reconhecer diante das qualidades que se tem dentro de casa, e principalmente conhecer quais são as qualidades. Por isso, conserte a sua casa. Sabe o que o Senhor ele falava sempre diante do Velho Testamento? Olha, conserta, conserta, conserta. Era exatamente isso, porque sem conserto não tem como vir provisão. Ou você ajeita a sua casa, ou você ajeita a sua família, ou você ajeita os seus filhos, ou então não tem provisão do Senhor. Não tem outro jeito. O Senhor ele não é Deus de desordem, é Deus de organização. Ajeite a sua casa, ajeite a sua família, coloque na vereda, ensine os seus filhos os caminhos que se devem andar. É esse o preceito do Senhor. E se ela não conhecesse a casa, qual seria o início do discurso dela? Seria um discurso que talvez seria invalidado desde o início. Porque como é que eu sou mulher? Eu estou dentro da casa, eu sei, eu vivo dentro da casa, e eu não sei quem são a minha família que eu convivo todos os dias. Não vou dizer apenas os filhos, porque não se resume apenas os filhos, é completo. Sabe o que a Bíblia diz?
como é que uma pessoa que não consegue organizar a casa vai organizar a igreja? E é muito sério diante disso, porque quando nós vamos perceber diante de um papel de organizar uma casa, é extremamente difícil. Por quê? Porque não é apenas você limpar todos os dias, não é apenas você todos os dias olhar o que está fora, é todos os dias você pregar alguma coisa e mostrar que a sua atitude cristã, ele tem que refletir a partir da sua casa. Sabe o que é? Aqui quem pinta em borda é o Senhor que comanda tudo, é o Senhor que vive tudo. A minha casa, ela é baseada na palavra, é nisso que eu creio, e isso é difícil de pregar hoje em dia. É difícil. Todos os dias nós estamos sendo bombardeados com palavras erradas, ou então aquilo que é certo, aquilo que é errado, e a Bíblia vai deixando de lado. Por isso que pregar dentro de casa é mais difícil que pregar no meio da rua. É difícil você acreditar naquilo que o Senhor falou e fazer com que isso transmita diante da sua casa. É difícil. Mas deixa eu falar um negócio para você. O Senhor, antes de nos capacitar para poder pregar em palcos ou então em púlpitos, Ele nos capacita para pregar em casa, porque a ordem tem que vir de casa. Então hoje, se posicione como mulher e homem de Deus, que prega a palavra do Senhor e declare dizendo: aqui tem uma identidade, e é uma identidade cristã, é preceitos bíblicos. Para que seus filhos entendam para aqueles que têm filho, para que a obra do Senhor ela possa ser passada de geração em geração. O segundo, o saber buscar. No versículo 1 ainda, ele diz assim: e uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Algo bem interessante é que existia vários outros profetas. Possa ser que existia outras pessoas que serviam ao Senhor, ou possa ser que tenha outros tipos de vizinho que também acreditavam no Senhor. Mas algo de extrema importância que foi colocado aqui é que aqui em 2 Reis não deixa de lado a quem ela foi buscar. Quando ela começou a clamar, ela não clamou para qualquer pessoa. Ela teve um discurso direcionado. Ela falou com um profeta. E por isso, talvez você possa achar que é uma informação muito básica, mas é de extrema importância, porque a partir daquilo que eu estou buscando, vai determinar aquilo que eu realmente sou. Porque se você está diante da vida cristã, você tem que entender que você tem que ter um direcionamento a quem você deve buscar e qual é o discurso que você deve fazer. Nós sempre falamos, quando acontecer alguma coisa, sempre procure quem foi que falou, porque passou disso é fofoca. E isso vai diante também do meio do Senhor. Porque se você clama para todos e o próprio Deus que lhe ajudou, você não clama, você está dizendo: Deus, você é a última pessoa a quem eu posso buscar. Talvez o Senhor ele não deva ser a última pessoa. Não estou dizendo que Eliseu é Deus. Eu estou dizendo que Eliseu, ele é uma pessoa que era representante diante do Senhor. Então ele tinha um cargo muito importante. Então ele era a pessoa correta para solucionar alguma coisa. Era ele que tinha que dar as atitudes corretas, ou seja, os aconselhamentos corretos para aquela mulher. Então quando ela decidiu a quem direcionar o seu discurso, ela disse: eu não vou para qualquer pessoa, eu vou para o homem de Deus, e esse homem de Deus é Eliseu. Eu vou direcionar diretamente para ele. Mas veio outras pessoas, veio outros vizinhos, veio outras coisas, mas não, ela tinha um foco: Eliseu, porque era ele
era a pessoa correta. Talvez ela não queria que a casa dela fosse palco de assunto. E está correto. Ela tentou preservar o nome da sua casa. Então por isso que saiba quem procurar quando estiver tudo difícil. Não saia falando para todo mundo, porque mostra que sua casa tem uma estrutura fraca. Comece a declarar para as pessoas corretas. Comece a direcionar o seu discurso para as pessoas corretas. Se possível, comece a declarar isso diante da sua casa. Comece a falar isso. Não mostre os pontos fracos, para que sua casa não seja alvo de qualquer tipo de pedra. Todo mundo tem telhado de vidro. Todo mundo. A única coisa é que nós sabemos a quem nós vamos direcionar. Eu, enquanto homem da casa, eu não vou sair falando da minha casa, dos defeitos da minha casa para qualquer pessoa, porque senão eu seria o presbítero que tem uma casa desmantelada. É isso que eu estou falando, porque muitas vezes as pessoas falam, já entra para o terceiro passo. Muitas vezes, muitas pessoas falam, eu não preciso dar satisfação a ninguém, mas sua atitude grita, não precisa você dar satisfação, ela grita aquilo que você é. É uma pessoa que talvez seja muito esquentada, ou então muito calma demais, é uma pessoa que não ajuda, ou então é uma pessoa que atrapalha. A sua atitude grita. E por incrível que pareça, são os seus vizinhos, aquilo que anda perto de você, que vai dizer qual é o tipo de atitude que você tem. Nós exercemos um cargo muito importante, que é propagar a palavra do Senhor. Então logo o próprio Senhor, ele começa a dizer, não é bom que venha escândalos de vocês, mas ai de quem vem. Então começa a pensar, eu tenho que sim dar satisfação a alguém. E pior, se eu não começar a me direcionar pelo caminho correto, o próprio Senhor, ele vai tomar satisfação comigo. Porque é você que propaga a palavra do Senhor. Então é de você que ele vai cobrar. É de você que ele vai cobrar a palavra que ele mandou dizer e você não disse, o posicionamento que ele mandou você ter e você não teve. É de você que o Senhor vai cobrar. Então a mulher, sabendo desse posicionamento, ela começou a dizer, eu não falo para qualquer pessoa, eu não digo para qualquer pessoa que o meu marido, ele deixou uma dívida, porque senão seria um escândalo muito grande. Eu vou falar para o profeta, é ele que tem que dizer o que eu vou fazer. Sabe por que eu vou falando em questão de escândalo? Porque imagina só, se essa mulher decide falar para todo mundo que o servo do Senhor deixou uma dívida, e outra, uma dívida que ela não consegue pagar, vocês acham que os outros vizinhos, eles iriam emprestar algum tipo de panela para ela? Então por isso que preze pelo seu bom relacionamento com os outros. Você não sabe até que ponto o Senhor, ele pode pedir para que você venha pedir ajuda ao outro ou não. Uma coisa que nós aprendemos enquanto adulto, né, nem enquanto pessoa, enquanto adulto, é que ninguém vive diante da vida sem precisar de ajuda de ninguém. Nós sempre precisamos de algo. Nós precisamos de alguma coisa. E daí nós entramos para o quarto ponto. Quando ela diz lá em 2 Reis 4, ela diz, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela sabia que a casa dela tinha um problema, que era a dívida. Mas também ela sabia das potencialidades, ou seja, aquilo que é um ponto mais forte diante da sua casa, a provisão. Sabe por que eu estou falando sobre isso, a questão de provisão? Porque o próprio profeta, ele disse o seguinte, declara o que você tem. Vocês nunca pararam para pensar a questão do nome declara? Aqui nesse contexto tem uma palavra muito forte. Ela começa a dizer, se posicione,
Diga o que é que você tem. Em outras palavras, sabe o que o profeta ele quis dizer? Você já me contou a dificuldade, mas o que é que eu posso ter para usar isso como solução? Não adianta de nada você saber o que é que está acontecendo diante da sua casa, se você não busca como solucionar. É a mesma coisa que nada, você vê o erro e não faz nada. É a mesma situação de Eli. Ele viu o erro, viu o que os seus filhos estavam fazendo, mas ele não fez nada. Por isso que o profeta ele diz: encontrou o erro, agora declare como é que eu posso fazer para a solução. Então essa é uma das coisas, ser sincera. Seja sincera diante do Senhor. Talvez vocês não tenham nenhum tipo de solução, mas comece a dizer: Senhor, eu quero uma solução, me mostra. Sabe por quê? Toda mulher sabe o que precisa melhorar diante da sua casa. Todo homem sabe o que precisa melhorar diante da sua vida. Todo jovem sabe o que precisa ser melhorado. Porém, nós não queremos admitir isso. Permanecer no erro é bem melhor, é bem mais fácil. Quando Paulo ele começa a falar que é para você se analisar, ele começa a falar: reflita sobre você mesmo, sobre a sua atitude, começa a olhar para você, analise-se todos os dias, o que é que você tem de ponto fraco e o que é que você pode melhorar. E eu direciono para vocês, o que é que vocês têm como dificuldade e principalmente, como isso pode ser melhorado. Talvez essa pregação seja a mesma pregação do que Jesus falou com os discípulos lá em João 6,60. Que era uma palavra de conserto. E não era uma palavra de provisão. Era uma palavra de conserto. Quando todo mundo estava clamando por pão físico, ele estava querendo dizer: o pão que eu tenho para vocês é espiritual. E esse pão é a mesma palavra de conserto. Então, conserte a sua vida. Sabe por quê? Se essa pregação vos ofende, então vai, sai, aparta. Ou você melhora, ou o Senhor corta. Na Bíblia sempre é desse jeito: ou você melhora, tem oportunidades, ou então é cortado. Então, muitos pregadores, muitos profetas começam a dizer: é conserto. E é exatamente isso. Conserte-se. Não é uma pessoa que vai olhar para você e vai dizer os seus erros. Começa você mesmo a analisar os seus erros e tentar consertar isso. Caso contrário, não vai valer a pena nenhum pastor pregar aqui em cima, nenhum presbítero pregar, nenhum diácono pregar, nenhum auxiliar pregar, nenhum jovem pregar. Não vai ser necessário. Sabe por quê? Porque vocês não dão ouvidos, endurece o coração. Por isso, comece a todos os dias a fazer o autoconserto e dizer: Senhor, eu preciso me consertar. Senhor, eu preciso me consertar. Senhor, eu preciso me consertar. Seja sincero. Sabe, um dos passos da declaração, porque o que a mulher fez para o profeta é um discurso. Ela primeiro começou a falar sobre a identidade da sua casa. Depois, ela começou a falar a dificuldade que ela tinha diante da sua casa. Depois, ela começou a falar o ponto de como poderia ser resolvido o problema que tinha dentro da sua casa. Você consegue entender o tamanho valor desse discurso da mulher? Porque ela poderia fazer qualquer coisa para o profeta. Ela poderia pedir para que ele fizesse campanha para arrecadar alguma coisa. Ela poderia falar como é que estava a situação da casa dela, mas não. Ela queria resolver e ela queria que alguém desse o norte. Então, sabe o que o profeta fez? Ele não deu uma solução. Ele disse: eu vou te dar uma base. O que você vai fazer é a sua atitude enquanto uma mulher cristã, enquanto uma pessoa cristã. Começa a declarar diante disso: Senhor, eu preciso só disso aqui, o restante eu resolvo. Sabe o que é isso? Ação. Começa a dizer: Senhor,
Se o Senhor fizer um pouquinho, eu transformo esse pouquinho em muito. É questão das atitudes. Não estou dizendo que foi a mulher que multiplicou, eu estou dizendo que ela deu solução. Ela falou: eu tenho um jeito, eu tenho um pouquinho de azeite. E aí, o que é que eu posso fazer? Por isso que o profeta disse: já que você tem esse pouquinho de azeite, então vai, se tranca dentro da tua casa, pega panelas emprestadas, porque é esse pouquinho que vai fazer multiplicar. Mas para isso ela tinha que saber como é que estava a casa dela, como é que estavam os filhos e como é que estava o marido. É atitude, é atitude, atitude, é atitude diante de Cristo. É posicionamento. Sabe o que Provérbios 27 ele diz? Ele diz: o justo anda diante da sua sinceridade, e bem-aventurado são os seus filhos diante dele. Porque não precisa você andar com mentira, basta apenas você andar com a verdade de Cristo. Não precisa você declarar alguma coisa, basta apenas você ter a atitude de um verdadeiro cristão. Isso vai fazer propagar. Imagina se aquela mulher não conhecesse bem o seu marido, e em alguma hipótese, imagine que aquele marido não era um bom servo. Qual seria a resposta do profeta diante daquela mulher? Por isso, não feche os olhos diante da sua casa. Não feche os olhos. Não comece a pensar que está tudo bem, estando tudo errado. Comece a se posicionar. É momento de posicionamento. É momento de você clamar a Deus por conserto. Comece a se posicionar diante do Senhor, para que você não venha ser envergonhado. Sabe o que Paulo disse? Eu antes prego a mim mesmo, para que eu, quando venha pregar, eu mesmo não venha ser envergonhado. Você propaga a palavra do Senhor, você propaga a verdade do Senhor. Então começa a pregar para você mesmo. Começa a ver quais são os seus defeitos, para que você não venha ser envergonhado. Talvez seja uma palavra dura, mas é uma palavra de conserto. É momento de você voltar a ter as suas atitudes enquanto um verdadeiro cristão. É momento de você resgatar a essência que o Senhor colocou em você, que é uma essência de adorador. É uma essência de um verdadeiro adorador, não é qualquer um. Você exala um cheiro diferente, você exala atitudes diferentes, você exala a presença do Senhor. Então comece a fazer isso, comece a adorar de verdade, comece a se posicionar de verdade, comece a buscar de verdade, comece a orar de verdade. Faça com que essa máscara caia, e que suas atitudes propaguem a presença do Senhor. E daí a gente entra para a última lição. É obediência. Olha o que o profeta falou para aquela mulher em 2 Coríntios 4, versículo 3 até o 5. Ele disse: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não pouca. Segundo, entra na tua casa e fecha as portas. Terceiro, e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Quarto, põe à parte a que tiver cheia. Então foi ordem. Quando a gente vai falar sobre isso diante da língua portuguesa, a gente diz que é verbos no imperativo. São verbos que expressam ordem. O profeta, ele disse o seguinte: eu vou falar os passos, você tem a solução, mas eu vou falar os passos. Primeiro, vai nos teus vizinhos, pede panela. E não é pouca, é muita. Pede muita panela. Não conseguiu carregar nenhuma panela, vai para dentro da tua casa, se tranca. E diante dos teus filhos, começa a encher todas essas vasilhas ou então panelas. E depois, quando tudo estiver cheio,
deixa de lado. E o próprio versículo ele diz: ela foi e fez o que o profeta disse. Primeiro, todas aquelas lições que eu tinha falado para vocês recai aquilo que o profeta falou. Porque se ela não tivesse um bom relacionamento com ninguém, ela não teria panela para encher. E segundo, se ela também não conhecesse tão bem a sua casa, o profeta talvez não teria dado nenhum tipo de resposta para ela. Até porque naquela época, presença de profeta diante de casa é algo muito importante. Então, para isso, realmente ele deveria ser um bom servo. Por isso que ele olhou para ela com bastante atenção. E em terceiro lugar, a obediência dela fez com que as bênçãos do Senhor multiplicassem diante da sua casa. Talvez você não tenha entendido. A obediência daquela mulher fez com que os frutos do Senhor multiplicassem diante da sua casa. Sabe o que eu estou falando? Não adianta de nada você vir todos os dias para o culto se você não é obediente a Deus. Não adianta de nada você levantar campanhas e mais campanhas se você não obedece os princípios bíblicos. É obediência acima de tudo. Obedecer é bem melhor do que sacrificar. Sabe o que significa isso? Obedeça ao Senhor. É bem melhor do que você fazer campanhas. Nós sempre falamos o seguinte: uma pessoa só é liberta quando ela quer. Porque milagres é resultados de mão dupla. Eu acredito que o milagre vai acontecer na sua vida, e você acredita que o milagre vai acontecer na sua vida. Então tudo só acontece através da obediência e da fé. Imagina se aquela mulher não obedecesse os passos que o profeta disse. Então por isso, comece a praticar diante da sua casa e diante da sua família e da sua vida cristã, obediência diante do Senhor. E algo muito importante, propague isso para os seus filhos. Comece a dizer, comece a mostrar para ele qual é a verdadeira atitude de um verdadeiro cristão. Talvez isso seja uma opinião minha, mas sabe uma coisa que nós falamos muito dentro da casa, dentro da sala de aula, quando tem reunião? Nós falamos que os alunos, eles são reflexos dos pais dentro de casa. E quando você vai ver, é mesmo. Às vezes isso machuca quando vai dizer, mas é isso. Aquilo que você é no meio da rua vai refletir sobre sua casa. Ah, mas é porque eu quero colocar o dedo sobre ela, eu quero falar alguma coisa, eu quero me posicionar, eu vou falar. Mas isso é uma atitude que você vai levar para sua casa. Sua casa vai ser conhecida como uma casa de barraqueiro, porque é isso que você está colocando diante disso. Então começa a pensar diferente, começa a dizer, eu quero ter o mesmo posicionamento que essa mulher. Uma mulher cristã, uma mulher que pensou na sua casa, uma mulher que pensou principalmente na questão da educação dos seus filhos. Eu quero ser uma mulher que reflete sobre tudo a presença do Senhor. E quando eu falo na questão de mulher, também serve para os homens. Eu quero ser homens, eu quero ser marido que reflete a glória de Deus. Por isso eu encerro dizendo o seguinte: a sua atitude grita qual é o tipo de cristão que você é. A sua atitude, ela grita qual é o tipo de posicionamento que você está tendo diante da sua vida cristã. Por isso hoje saia daqui dizendo, eu preciso de conserto, eu preciso me consertar, eu preciso voltar à essência. Começa a sair hoje daqui. Você vai sair daqui com 5% da informação que eu dei, então eu quero que você coloque esse 5% no coração de vocês. Começa a dizer, a partir de hoje, eu vou me posicionar enquanto mulher e cristã, como um homem cristão. Eu vou me posicionar como uma pessoa que exala a presença de Deus. E começa a pensar, eu quero ter as mesmas atitudes que a mulher, a viúva
viúva da multiplicação do azeite. Eu quero ter a mesma atitude dela. Uma mulher que se posiciona, uma mulher que sabe a identidade, uma mulher que está disposta a poder saber o que está acontecendo diante da sua casa. E por isso, a gente começa também a estender para todos. Quando eu estou falando em mulher, eu estou falando em questão de convívio, não em questão de pessoa. Porque eu sou homem, eu sou dono da minha casa, mas eu também tenho que colocar os preceitos. Eu tenho que colocar a Bíblia diante da minha casa, para que isso venha propagar diante dos meus futuros filhos, e também que esses preceitos venham a ser pregados para os meus futuros netos. É isso que eu faço. A educação de hoje é para refletir na educação de amanhã. Aquilo que eu prego hoje é para ter bons frutos futuramente. Sabe por quê? Para não acontecer a mesma coisa que aconteceu lá em Êxodo, que cresceram, nasceram nova geração que nem sequer conhecia a presença ou as obras que o Senhor fez na vida deles, porque não tinha quem pregasse. Então começa a pensar: hoje eu sou cristão, eu vou passar para o meu filho que ele também tem que ser cristão. Eu tenho que passar também para os meus netos que ele também tem que ser cristão. Eu tenho que passar a Bíblia de geração em geração. Eu não prego só para mim. Às vezes nós estamos tão preocupados em pregar para a rua que esquecemos que nós temos que pregar para casa. Às vezes nós estamos tão preocupados em exortar a rua que esquecemos que nós temos que exortar também a nossa casa. Então comece a pensar sobre isso. Comece a refletir. Eu primeiro exorto e prego em casa, para depois a minha atitude se estender diante da rua. Amém? Eu queria que você guardasse essa palavra diante do seu coração. Pastor Rivaldo. Só da Maria Igreja Capaz do Senhor Jesus, amém? Quero pedir aos irmãos que precisam de oração, de um milagre na sua casa, que se ponham até aqui à frente para que a gente possa orar por você. Se levante do seu lugar e venha aqui na frente para que a gente possa orar por você, o milagre que você está buscando. Tem alguém? Vem aqui à frente. Eu sei que tem. Não se envergonhe. Aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa das bênçãos, aonde Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, vai abençoar o seu lar, vai prover na sua casa, vai prover no seu lar. Então saia do seu lugar e venha aqui para frente, que nós queremos orar por você, amém? Glória a Deus. Dê um passo, toma uma atitude, como a palavra falou, um posicionamento na tua casa, tudo que precisa. Mais alguém? Queira a oração. É muito importante a gente vir aqui ser humilde na frente e pedir que a gente precisa de oração, que a gente precisa das bênçãos do Senhor. Não se envergonhe, porque é aqui o lugar certo, de onde você deve rasgar o seu coração, de onde você deve buscar o Senhor. Aqui é o lugar certo, a hora certa, o momento certo, que você tem que pedir a Deus. Então não se envergonhe, vem aqui na frente, porque nós oramos por você, oramos pela sua casa, oramos pela sua família, oramos pelo seu trabalho, pelo seu comércio, pelas portas que você está pedindo a Deus, para que Deus venha abrir por você. Amém? Então vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Você que está no seu lugar, que ficou envergonhado, feche os seus olhos, se concentre no céu e peça a Deus bênção também para a sua vida. Seu Deus e Pai, Deus amado, Deus querido, ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra maravilhosa que o Senhor, Pai, direcionou o coração do teu filho para falar com a tua igreja, que nós precisamos de ti, dependemos de ti e temos que tomar uma posição diante de ti, como crente, como cristão, como servo, como a nossa casa serve ao Senhor. Deus, estamos aqui, essas pessoas no teu altar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o lar, que o Senhor venha abençoar a casa, Senhor, que o Senhor venha abençoar o comércio. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor derrama a tua graça, que o Senhor derrama a tua misericórdia, que o Senhor derrama a tua presença e que o Senhor venha entrar com providência, Senhor, na vida dessas pessoas, na vida delas que estão aqui dizendo diante do Senhor:
precisa de uma provisão do céu. Também te apresentamos uma igreja, aqueles que ainda estão envergonhados de vir aqui na frente. Que o Senhor abençoe a casa de cada um deste lugar. Que o Senhor abençoe o lar, que o Senhor abençoe a família, Senhor. Que nós viemos declarar que sem o Senhor nós não somos nada. Que nós viemos declarar que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Deus, nós somos dependentes de Ti. Que o nosso coração venha clamar a Tua presença. Que a nossa alma venha gritar pelos Teus anseios. Que o Senhor diz que aquele que permanece na Tua presença são como plantas plantadas ao ribeiro, cujas águas florescerão as suas raízes e os seus frutos nunca vão, Pai, ressecar. Pai, que nós viemos dar fruto diante de Ti. Que nós viemos, Senhor da glória, oh Jesus, Tu és grande. Que nós viemos declarar, Senhor, que nós somos falhos, mas dessa falha o Senhor nos enche com a Tua presença. Quando nós nos esvaziamos de nós, o Teu Espírito Santo vem nos preencher, porque a gente sabemos que sem o Senhor nada nós somos. Então como estas mulheres que estão aqui diante de Ti, que o Senhor venha dar força a cada uma delas, para ela prosseguir, Senhor. Sustenta pela mão de cada uma, Deus grande, porque o Senhor diz na Tua palavra que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós estamos debaixo das Tuas mãos, nós estamos debaixo das Tuas asas, nós estamos na Tua casa, e é aqui que é a Tua presença, Senhor. Oh Deus amado, Deus querido, oh Senhor, Tu és grande, Tu és majestoso e é glorioso. Vai repreendendo, Senhor, repreendendo todo o mal, toda seta maligna na vida dos Teus filhos, todo dedo mentiroso, toda língua mentirosa, todo dedo apontador, toda calúnia vai jogando por terra, toda feitiçaria feita contra os Teus filhos. Que nesta noite o Senhor venha desfazer com o Teu sangue puro, Senhor. Oh Deus amado, Deus querido, é assim que eu Te oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Permaneça de pé. Aleluia. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo, na verdade eu até deixei as minhas redes para trás, mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Não é assim? Como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixou a fé morrer. Isso é um mistério que só o céu sabe responder. Levante a mão para adorar junto conosco e declarar: é que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã, que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a Tua graça. O meu interior
embora. Mais uma vez declare: e é por isso, e é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar, mas o meu interior está sendo, ele vai sendo renovado, renovado dia após dia, dia após dia. E mesmo chorando, eu vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Mesmo chorando, eu vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E mesmo chorando, eu vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Mais uma vez. E mesmo chorando, eu vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Meu interior, ele está sendo renovado dia após dia, dia após dia. Tem alguém nessa noite está afastado dos caminhos de Jesus? Tem alguém nessa noite que quebrou a aliança, que não entregou a vida para Jesus ainda, mas hoje quer entregar a vida para Jesus? Hoje quer renovar a aliança? Tem alguém? Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Tem alguém que quer renovar a aliança com Jesus hoje? Se tiver, levante a mão aí onde você está. Nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém para renovar a aliança hoje? Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Tem alguém? Não tem? Vamos terminar o culto. Vamos terminar o culto. Segure a mão de quem está do seu lado. Segure a mão dessa pessoa e diga assim para essa pessoa: faça como aquela viúva. Diga assim para ela: faça como aquela viúva. Diga para ela: deixe o Espírito Santo providenciar sobre a sua casa. Diga assim: ele te abastece para mais uma semana de bênçãos e de vitórias. Aleluia. Levante a mão para terminar. E mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Aleluia! Leva, Senhor, a tua igreja para casa em segurança. Guarda os caminhos da tua igreja. Senhor, livra do homem mau, do acidente, da bala perdida. Que nós possamos chegar em paz, deitar em paz e acordar em paz. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: coxa com as mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, as comunhões, aleluia, do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos, não só agora, mas para sempre. E você diz: tchau. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Até o próximo culto, se Deus quiser.